que a gente quer é simplesmente conversar para que nós possamos trocar ideias e consigamos, quem sabe, um meio, um norte, um lugar comum, onde como espíritas consigamos adotar medidas, pensamentos para atendimento dos nossos irmãos que sofrem, vinculando o que se passa dentro da casa espírita, o que a gente aprende com a realidade lá fora. Porque nós temos que exercitar o espiritismo quando ultrapassamos os muros da casa espírita. Isso é o mais importante. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Mas Agnes, eu já sei tanto sobre esses temas, eu me informei, eu estou por dentro de um monte de coisas, eu estudo na casa espírita faz 45 anos e eu já vou ouvir praticamente tudo, né? Eu já conheço tudo. A gente se engana muito. Todas as vezes que a gente se propõe a discutir o mesmo assunto, várias vezes, a gente sempre tem uma lente diferente, até porque nós não somos iguais ao que éramos a semana passada. Nós estamos sempre em evolução. Então, nós temos uma lente de vermos as coisas. Além disso, nós temos oportunidade de que as coisas, sendo vistas pela lente do outro, possa o outro nos dar alguma outra, portanto, perspectiva que a gente não tinha do mesmo assunto. Então, sempre é extremamente salutar. A gente não está chovendo no molhado. A gente está chovendo várias vezes na mesma semente para que ela brote de maneira extremamente boa, ou melhor que for possível, dentro do potencial dessa semente. Bom, agora, já que eu sei, ou eu apenas me informei, eu interiorizei o conhecimento, agora é muito importante porque a gente quer ser passista, quer ser atendedor ou fazer o atendimento fraterno, mas eu preciso, antes de tudo, me preparar para isso. Não é só uma questão de querer, é uma questão de estar preparado para isso. Porque eu estou mexendo com cabeças, eu estou envolvendo vibrações nesse contexto. E isso é extremamente salutar e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso para mim e para quem eu atendo. Eu preciso lembrar que o indivíduo que procura atendimento fraterno, ele vem em busca de socorro e de consolo. E claro, existem situações dentro do aconselhamento genético que são particularmente difíceis. Mas difíceis por quê? Na verdade, elas não são difíceis. Falar dessas coisas, elas não são difíceis. Ou é difícil falar. É difícil eu entendê-las e se for difícil para mim dentro da casa espírita é porque é lá fora também. Então, nada mais justo do que, à luz da doutrina espírita e nada melhor, eu entender dessas coisas para que elas se tornem menos difíceis. Mas falando em difícil, me deram uns assuntinhos, vamos dizer assim, um pouquinho espinhosos para conversar. Mas isso é muito bom, porque assim eu vou aprendendo mais sobre eles e tenho a oportunidade de discutir com quem sabe menos e com quem sabe muito mais do que eu. E assim eu vou crescendo, os que sabem menos, os que sabem mais, todo mundo cresce, né? Bom, a questão da conduta em atendimento fraterno, vocês já tiveram várias palestras que me antecederam e a gente tem, obviamente, no atendimento em si, atendimento fraterno por si, é lógico, dar um acolhimento e promover reflexão para uma transformação pessoal e possível, talvez, resolução do questionamento que esse indivíduo atendido traz e, se não é possível resolver, pelo menos que ele se adapte. Essa é a nossa proposta. Claro que tudo isso feito no ambiente de amizade, de libertação, de compaixão, de esclarecimento, sem julgamento e nem ter vamos dizer assim, a coragem, ou nem seja o atrevimento, de querermos resolver o problema do outro. Não é essa a proposta. Na verdade, o que a gente vai tentar é nortear um pouco mais esse indivíduo à luz dessa doutrina maravilhosa que nos dá um cabedal de informações, mas que também, se nós tivermos só informação e não praticarmos, não vai adiantar de nada. Nós vamos ser sementes jogadas no meio dos espinhos ou mesmo em solo infértil de alguma maneira. Então, o que eu tenho que tentar oferecer? Um roteiro à luz da doutrina, com vibrações positivas e convidativas à transformação para que esse indivíduo se transforme. A aplicação da psicologia espírita, segundo Joana, seria uma definição do atendimento fraterno, sempre com base na doutrina espírita. Por isso que o estudo da doutrina espírita é absolutamente fundamental.
Eu penso que se esse indivíduo chegasse todo dia e se desse um autopasse, onde está autopasse no Pentateuco, por gentileza? Ou nas obras complementares sérias? Não existe autopasse. Então, por que eu dou essa recomendação se eu tenho que dar recomendação espírita? Ah, tem coisa que a doutrina não está atualizada. Eu nem me atualizei na própria doutrina, quanto mais me atrever a falar algo assim. É como dizer que o Cristo está desatualizado, né? Não tem cabimento. Mais uma indicação para estudar ainda mais. Lógico, o estilo do atendimento é do indivíduo que faz o atendimento fraterno. Você vai pegar a doutrina espírita e vai dar o seu estilo. Tem gente que é mais acolhedora do que outros, embora todos tentam e devem ser. Tem gente que tem mais compaixão, tem gente que é mais delicada, tem gente que é mais objetivo, tem gente que é mais prolixo, não importa, mas é o jeitinho. Mas o que vai realmente trazer esse indivíduo para a gente, no sentido doutrina espírita, e quiçá que ele se transforme e consiga, se não resolver, se adaptar àquela problemática? É justamente a vibração que você emite. Não adianta nada você querer desempenhar um determinado papel, você ter uma retórica bonitinha, você ter um enfrentamento legal, chega lá fora, você faz besteira e faz de conta que está tudo bem, porque o conhecimento você foi buscar. Você tem que buscar outras coisas além do conhecimento. Nós temos, né? Lembrar que a abordagem é sempre sistêmica. Todos os contextos de atendimento fraterno, de tudo que a gente vai falar, tem quem está fazendo o atendimento, tem quem está sendo atendido, tem a espiritualidade envolvida e todo o contexto, que envolve toda a história, o local, a forma, o meio, tudo que você está utilizando para fazer. Kardec, na Gênese, no capítulo 10, diz claramente que o Espiritismo marcha ao lado do progresso. Aceita tudo quanto ele comprova, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Então, é extremamente importante que a gente una o conhecimento do que está lá fora, as coisas que estão acontecendo, não ignore os avanços da ciência, o que está acontecendo em sociedade e passe o indivíduo que procurou o entendimento da doutrina espírita, aliando essas coisas. Não, esquece isso. É a mesma coisa, se eu não conseguir ter noção mínima do que é um esquizofrênico, eu vou falar para ele, ainda vou falar besteira, vou falar isso aí é subjugação. Pode ter um componente espiritual? Claro que tem, sempre tem. Se não causa primária, uma causa secundária, porque o indivíduo está em desequilíbrio. Mas eu tenho que saber identificar para eu não ficar fazendo uma retórica inútil para esse indivíduo, para eu não atendê-lo mais sozinho. Ele tem que estar acompanhado, eu tenho que saber mais ou menos o que o quadro envolve, para eu poder dar uma orientação correta, inclusive fortalecendo a necessidade do medicamento e das visitas ao médico especialista. E tem gente que diz para tudo que a doutrina espírita vai ser capaz de resolver todos os seus problemas. Sim, ela vai resolver muitos, mas ela está associada àquilo que o Cristo autorizou e enviou para a gente em forma de progresso científico e que precisa ser aliado. Então, jamais uma coisa substitui a outra. A gente caminha juntos, num esforço enorme para a melhora daquele indivíduo. Processo de comunicação não é eu falo e você ouve. Isso não existe, isso é um processo de informação. Processo de comunicação é via de mão dupla. E eu me comunico não só com o que eu estou falando, mas o jeito que eu estou olhando, o jeito que eu estou me posicionando, a minha mímica corporal, tudo isso, facial, inclusive, tudo isso está interferindo. Eu emito uma mensagem, não significa que você vai receber essa mensagem da forma que eu acho que você vai. Porque tem sempre um filtro que o emissor coloca, mas o receptor também. Sempre você tem que ter uma garantia. O que está acontecendo? Eu estou falando. Tem gente que confunde, às vezes, atendimento fraterno com palestra. E ainda fala de forma rebuscada. O indivíduo não vai conseguir compreender. Ou se vai compreender pouco e se envolver menos ainda. Então, nós temos a responsabilidade de acolhê-lo. E acolhimento significa ter pelo menos uma ideia de que a mensagem está chegando lá e de que forma. Então, o processo contínuo, que eu pergunto para ele. Então, é fundamental lembrar que tem os ruídos dessa comunicação, que são todos os interferentes, que eu preciso saber se essa mensagem foi decodificada direitinho, qual é o contexto que isso está envolvido.
Então, o paradigma do trabalhador espírita, ele envolve uma série de coisas. Tudo isso para atendimento fraterno. Então, eu tenho que saber começar, mas eu também tenho que saber concluir. Tem gente que começa e começa de novo, e começa de outro jeito, e começa novamente. Não, eu tenho que ter começo, meio e fim naquele discurso. Então, quando o indivíduo vem com uma problemática, eu mais ou menos tenho para aquela problemática uma série de orientações que é importante passar para ele. Mas dentro de uma orientação ele se ateve porque tem a ver direto com a dele, a problemática pessoal. Então eu vou me concentrar mais ali, mas tenho que concluir. Eu tenho que saber olhar, saber ver, eu tenho que saber conduzir, eu tenho que sintonizar com esse indivíduo. Não adianta blá, 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 blá. Eu tenho que resumir, eu tenho que acordar no sentido de entrarmos num acordo e eu tenho, obviamente, que finalizar tudo isso. Mas tudo isso envolve 4 aspectos: saber ouvir, saber perguntar, imaginar-se no lugar do outro, confirmar e reformular se aquela mensagem está sendo compreendida. Às vezes o indivíduo está olhando para você, ele não está olhando para você, ele está passando por você e olhando lá. Ele está tão passado dentro do sofrimento dele que ele não quer blá, blá, blá. Então talvez você possa interromper e dizer assim: quer um copo d'água? Olha para mim. Não, estou olhando. Não, olha para mim. Olha para mim. Quer um copo d'água? Quer conversar sobre outra coisa? Quer chorar um pouco? Não sei. A espiritualidade, quando eu tenho a vontade de ajudar, ela me ajuda. Então não adianta nada tecnicismo. Eu li um negócio de atendimento fraterno que eu tenho um roteiro decorado. O que eu faço em caso de aborto espontâneo? O que eu faço em caso de aborto provocado? Não. Eu tenho que sentir isso. E assim as coisas fluem de uma maneira bem diferente. Então, saber começar e saber concluir, sempre com o olhar o mais fidedigno possível, é fundamental. Todos os tipos de atendimento fraterno são confidenciais. Isso é super importante. Menina, o filho do seu João Mendonça de Castro Figueiredo Pessoa foi lá. Você não sabe, aquela família tão famosa, não sei o quê, socialite, está toda hora lá no jornal. Você não sabe o que eles estão passando. Olha, tem dia, a filha dele está dando um maior problema. Senhor, né? Espiritualidade olha assim e fala: tem jeito. Prece, sempre antes e depois, vocês já viram, então vou passar bem rapidinho. Naturalidade e simplicidade na comunicação. Por que eu estou revendo isso? Porque a gente vai usar muito isso nesses temas considerados espinhosos que vêm por aí. Chamar a atenção para os acertos e para as reflexões, e para a reflexão, não para o erro. Não é para ficar fixado no erro do indivíduo, mas se ele errou, ele já acertou. Ele acertou outras vezes, só que eu também não posso isentá-lo de refletir sobre o erro cometido, porque o problema não é errar, o problema é insistir no erro, Lembrar que viver é um ajuste às experiências, muitos se desequilibram e cometem erros, e eu também, todos nós. Jamais está no atendimento fraterno e tem mediunidade. Nossa, não, para de falar, amor, só um minutinho, porque eu estou vendo aqui que o espírito que te acompanha é de outras vidas. Ele não sai do seu pé. Pronto, o indivíduo já não... Imagina se ele não é espírita e não tem noção de como as coisas mais ou menos funcionam. Chega em casa, ele já acha que tem alguém espiando no banho, tem alguém espiando atrás da porta, que vai ficar muito mais persecutório e você vai piorar a situação. Então tem gente que tem uma necessidade de falar que está vendo coisas, né? Eu estou vendo que você precisa trabalhar na caridade antes de qualquer coisa e testar a sua paciência. Mas quem que aceita isso? Aí é difícil, né? É mais difícil. A pessoa às vezes está em torno do fenômeno muito mais do que a sua transformação. Jamais permitir vínculos não fraternos e não restritos ao atendimento. Então, Dona Maria, eu vim aqui porque eu estou tendo problema. Sabe, a minha esposa não é tão assim bonita quanto a senhora. Meu senhor, eu não vim aqui nem atendê-lo, nem para saber dos dotes da sua esposa, muito menos para comentar sobre o que o senhor acha ao meu respeito. Nossa, isso não seria deseducado? Depende muito da pessoa. Eu, nessa situação, eu às vezes sou um pouquinho deseducada, no sentido de uma firmeza apenas, dizendo: vamos nos centrar na problemática, no que você já fez para resolver, e vamos apontar do ponto de vista espírita o que a gente pode te orientar.
né? Porque tem abordagens de todo tipo. A gente não pode dizer que elas não acontecem, porque elas acontecem. Então, a gente tem que estar firme na proposta, firme na caridade de que o outro se coloque, porque se ele está em sofrimento, óbvio, isso é ótimo, não ótimo sofrimento, mas ele está ali para ser atendido e ser muito genuíno. Mas o que a gente não pode é confundir as coisas. Não está em sofrimento, uma mulher chega em sofrimento na casa espírita, então eu vou fazer atendimento fraterno, ela é bonita demais, então olha, deixa eu relaxar, vou fazer uma massagem nos seus ombros para você. Onde está no Pentateuco que eu tenho que fazer massagem nos ombros da moça para ela melhorar do ponto de vista vibratório, obviamente espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com conduta, com pensamento, lá fora e dentro da casa. Ser simpático, que é sentir com, e empático, sentir como, colocar-se no lugar do outro, né? E atentar-se ao que não foi dito. Às vezes a pessoa vem com uma história e tem coisas ali nas subliminares. Olha, eu entendo o que você está passando, mas tem alguma outra coisa que você gostaria de me falar? Fique à vontade, você está num ambiente de confidencialidade, é segredo que você me conta aqui, a minha responsabilidade espiritual com a sua problemática. Não por acaso eu estou aqui nesse momento atendendo você. Né? Então a gente tem que, óbvio, né, gente, cada caso é um caso, cada atendente é um atendente. Então quem faz o atendimento fraterno vai, obviamente, colocar as suas características nesse processo de comunicação. E a gente tem que lembrar, pelo amor de Deus, a segurança, a confiança, ela passa diretamente pelo estudo, atualização e autoconhecimento. Eu não sei nem o que eu penso, eu não estou dizendo eu, Agnes, embora em muitos assuntos sim, mas eu nem sei o que eu penso sobre aborto terapêutico, eu vou atender alguém sobre aborto espontâneo. O que é uma coisa? O que é outra? Eu não sei sobre suicídio, nunca estudei sobre suicídio, vou atender um indivíduo envolvido com suicídio, fica muito complicado. Então a gente também tem limitações, vamos atrás do conhecimento, vamos atrás trocar a figurinha. Então a Dedê está sendo uma mãe nesse sentido, vamos divulgar a doutrina, vamos discutir em conjunto, mas também o indivíduo está buscando. Então, parabéns para aqueles que buscam, porque isso aqui devia estar bem mais lotado, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de entender a importância de se atualizar. E sempre, gente, bater na tecla, Pentateuco espírita pelo amor de Deus. É desafiador abordar detalhes envolvidos no atendimento fraterno de temas como esses. Olha o que me deram, gente: suicídio, aborto, separação conjugal, obsessão e homossexualidade. E eu tenho 1 hora, praticamente 1 hora e pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? Um resumo para a gente poder abordar esses temas de maneira que a gente tenha um pouco de norte. Claro que tem tantas outras coisas a serem faladas, a serem sentidas, a serem visualizadas, entendidas, mas a gente vai tentar fazer um resumo e nós vamos discutir em cima desse resumo, tá bom? Vamos entrar na questão do suicídio, que é o primeiro da lista sobre atendimento fraterno da noite dessa tarde. No Livro dos Espíritos, na 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os Espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio, no caso, obviamente, voluntário, importa numa transgressão dessa lei maior. E não é sempre voluntário o suicídio? Olha aí, eu fiz o comentário anterior e olha o que ele mesmo fala. Ele fica perplexo, mas não é sempre voluntário? Não, porque muitas vezes eu estou sob uma condição mental, uma pressão mental, que me leva a cometer aquele ato que talvez, se eu estivesse bem equilibrado, não estando com uma doença psiquiátrica, e todo mundo pensa que doença psiquiátrica tem que ser uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, não, pode ser uma depressão aguda, pode ser um processo de culpa, né? Uma série de problemas psiquiátricos que podem levar o indivíduo a se desequilibrar e ir contra tudo aquilo que ele mesmo pensava e defendia. Como pode? Pode e acontece. E o que a gente faz? Se eu tenho alguém que chega no atendimento fraterno pensando em suicidar, tem uma hora que a gente tem que chacoalhar. A gente diz: pelo amor de Deus, não faça isso, acorda, pelo amor de Deus. Tem situações em que a gente tem que, é daqui para o
já se matava, tentou, tomou um remedinho, mas se quisesse, tinha tomado muito mais, já se saía para chamar atenção. Muito cuidado com isso. Os históricos das pessoas que chegam ao suicídio mostram que várias vezes elas deferiram. Várias vezes elas tentaram, em doses menores, talvez chamar a atenção do tipo, não para ela, mas para a problemática dela, dizer, pelo amor de Deus, me acorde, eu não estou dando conta. Pode ser essa a situação. Claro que tem aqueles que têm algumas necessidades, alguns borderlines, outras coisas aí da vida, que têm necessidades específicas, e às vezes ficam mesmo nessa retórica de falar, vou matar uma vida inteira. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e não arriscar. Não arriscar. A primeira coisa é a noção da responsabilidade. E segundo, o fortalecimento. O que então, lógico, não é simples. O que envolve o atendimento fraterno para questões de suicídio em potencial? Algumas perguntas reflexivas, não são estruturais. Mas que tanto você tem? Isso é uma pergunta estrutural. Mas onde você trabalha? Mas você tem família? E você vai deixar quantos filhos se você se suicidar? Isso é pergunta estrutural. Geralmente ela não leva a gente a nada. Para de perguntar coisas nada a ver. Mas você mora onde? Mas você mora bem, você tem dois filhos. Para que você está tentando fazer isso? Amiga, ele ama os filhos, ele mora bem, ele já sabe disso. Então a gente tem que tentar promover reflexão. Você sabe o que a sua atitude significa aos olhos de Deus? Nunca pensei por esse lado. Você pode interromper sua vida, meu irmão? Claro que pode, você pode. Mas você sabe se você está pronto para enfrentar as consequências que envolvem o fato de que o seu problema não vai acabar e que você causará uma dor maior, tanto para você como aos que te amam. Então, espera um pouquinho, suicídio para acabar com o teu problema. Você sabe que você vai arrumar outro? Vai deixar a gente morrendo de dor, de saudade e de penúria por causa da sua atitude? Então, essa está dentro do item noção de responsabilidade. Você é um bom modelo, no caso, a tentativa de suicídio para a resolução de problemas? Inclusive, se você tem filhos, ou irmãos, ou amigos, você acha que esse é um modelo legal para deixar para eles quando eles tiverem um problema, se suicídio? Porque é isso que você está deixando de modelo. Às vezes, ele está desequilibrado até o ponto que ele não vai conseguir refletir sobre essas coisas. Por isso, cada caso é um caso. Mas se é um indivíduo que está em depressão, está conseguindo prestar atenção, muitas vezes ele vai refletir e vai mudar de opinião. Quem você ama verdadeiramente? Senhora, eu amo o meu filho. Então, quando o seu filho tiver um problema, você chega para ele e fala assim, acho melhor você se suicidar. Se o seu filho se suicidasse, como você se sentiria? Não tem coisa legal. Se ele falece, desencarna de um acidente, qualquer coisa já é tão difícil. Ainda mais deliberadamente. É muito difícil. E nós temos a responsabilidade na dor que causamos no outro. Então, e é um espírito, não é só um filho, é um espírito em evolução, que estava para aguentar um tranco, não aguentou aquele tranco, meu Deus, meu filho não aguentou aquele tranco. O que eu posso fazer com ele? Já. O que continua na questão fortalecimento, não só a noção de responsabilidade? Você nunca estará sozinho. Você é filho de Deus, é um irmão de Jesus. Tem um irmão que zela por ti no plano espiritual. Você é Deus, pode tudo que Jesus pôde e muito mais. O mestre não é mentiroso. Você pode interromper, se tem que colher os frutos dos seus erros, porque muitas vezes a gente está envolvido em culpa, então que você escolha. Porque isso será um acerto. Colher fruto do erro é um acerto. Porque é a responsabilidade que eu assumo naquilo que eu errei, então é um acerto. E dos acertos você também colherá consequências boas. Então passa por essa fase que coisa boa vai vir, mas no tempo do Cristo, não no tempo. Com a ajuda médica, depressão, no caso, emocional, que vai para a terapia, socialização e a espiritual, você verá a vida de uma outra forma. Quem sabe até você vai ser um companheiro nosso que vai trabalhar aqui na casa. Ajuda-te, que o céu te ajuda. Mas muitas vezes nós recebemos um atendimento fraterno indivíduos que são parentes de pessoas que já cometeram suicídio. E qual é a orientação? Porque essa pessoa está tão fragilizada. Ela está. Sabe quando você é assaltado? Não sei se alguém aqui. Alguém já foi assaltado? Ninguém? Eu fui. Foi. Qual é a sensação que você tem? É uma sensação que você poderia ter pego, puxar
despachado, corrido, falado, enfim, é uma sensação de impotência. Imaginem isso muito multiplicado. Imagina para uma mãe e para um pai, um filho que se suicida. Então eles estão num processo de culpa. O que eu não fiz? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que aconteceu que eu não vi? E aí a gente tem essa famosa mania de se sentir culpabilizado por um espírito milenar que está em evolução e que deveria ter esse cuidado melhor. A responsabilidade não é nossa, totalmente nossa. Nós fizemos a nossa parte? Fizemos. Então, ótimo. Mas isso não vai diminuir a minha dor. Então, o que a gente vai, obviamente, se a pessoa já tem bastante informação da doutrina, ela vai se sentir muito triste, porém fortalecida. Mas outros nem espíritas são, e só estão indo a casa porque aconteceu aquilo com o ente querido. Então, a gente tem alguns caminhos para seguir. Uma das orientações, muitas pessoas não resistem às dificuldades e acabam se desequilibrando e recorrem a rotas de fuga, infelizmente muito inadequadas, como é o suicídio. Então a pessoa tem a noção de que o outro que cometeu o suicídio, ele era um ser como ele, falível, não aguentou o tranco. Que pena que não aguentou o tranco. Mas é só esse tranco? A vida tem tanto tranco por aí. É que a gente não acredita nas sucessivas vidas, muitas vezes, fora do mundo teórico. Para consolo, a gente quer aquele indivíduo ali, quer abraçar aquele corpo que a gente protegeu, que a gente abraçou, que a gente viu. E a gente muitas vezes se sente enfraquecido na nossa fé. Né? E não pode. O pai não quer que seus filhos sofram, aquilo veio para ele aprender, mas ele não deu conta. Vamos respeitar que tem gente que não dá conta. Vamos respeitar isso? Tem gente que não dá conta. Nada está perdido, haverão outras chances de aprendizado, outras vidas, acredite, às vezes com a gente de novo, muitas vezes com a gente de novo. Faça muita prece, é o melhor a ofertar nesse momento. A pessoa precisa se reequilibrar e assim que ela se reequilibra e nota que fez uma coisa que não devia, imediatamente já é socorrida. Se não, e se já é uma pessoa boa, já é socorrida. Logo, imediatamente, cada caso é um caso. Jamais chame-o. Vem aqui, meu marido, querido, você fez isso, olha, não sei o quê. Não faça isso. O espírito às vezes não tem condição. E vocês vão ficar numa sintonia extremamente negativa, ninguém vai ajudar ninguém. Às vezes ele até se aproxima de você, tão culpado e arrependido que está, que passa a fazer um processo obsessivo mesmo te amando. Então, nem cobre, nem culpa. Ele necessita de amparo, não de desespero. A espiritualidade amiga vai cuidar dele. Confie. A saudade é muito difícil, mas nada vai trazer de volta. Então, como nós também sabemos que esse papel de quem fica também não é por acaso, vamos tentar ressignificar isso. Ressignificar, praticando o bem e agradecer aqueles que ainda estão conosco. Ainda estão conosco, nos dando suporte, convivendo conosco, os outros também que a gente ama tanto, aqueles que foram. Vocês se reencontrarão em algum lugar e enquanto isso se concentrem nos que ficaram. Eu acho que esse ente querido é isso da gente. Né? Você deixa filhos, ou esposa, ou namorada, ou papai, ou a prima, alguém angustiado, dá o suporte. Porque ao arrepender, você vai estar preocupado com toda essa turma. E se a gente já deu suporte para essa turma, isso vai ajudar bastante. Se quiser, frequente a nossa casa. Quando quiser, estude e trabalhe conosco. O que veio primeiro? Estudo. Depois você trabalha com a gente. Muitas vezes a gente vai trabalhar primeiro, mas em outras condições, dependendo da situação. Quem chega a casa, por mais envolvido que esteja em coisas diárias, precisa de muito estudo e envolvimento para casa antes de ir para um atendimento fraterno, antes de ir para qualquer função que envolva vibração. E os casos de aborto? É um tema difícil? Talvez seja mais ainda. Eu preparei uma palestra agora por causa dessa lei proposta, dessa mudança da lei do aborto no Brasil. Então, não vou me ater muito em detalhes. Nessa palestra eu tenho dado alguns detalhes. Eu dei essa palestra domingo numa casa espírita e o pessoal filmou. Então, acho que está até disponível. Então, ali vocês vão encontrar um pouquinho mais de detalhes. O Aguinaldo também, com a DD, tem dado uma série de entrevistas, entrevistado pessoas na área do direito. Agora, na quarta-feira, eu vou falar, o Aguinaldo está
ultimamente nós vamos fazer uma passada mais geral, tá? Que é um tema bastante delicado também. Aborto é o que acontece quando há uma interrupção de uma gravidez em curso até a 22ª semana de gravidez. Depois disso, tem literatura que morre semaninha isso, mas depois disso já é um parto prematuro, até, obviamente, o termo, que é o final das 38 a 42 semanas. Ele pode ser espontâneo, obviamente, como o próprio nome diz, como pode ser provocado, induzido por meios mecânicos ou mesmo medicamentosos. Bom, quando ele é induzido por razões médicas, então o indivíduo tem anencefalia, então a mamãe está em risco, e induziram de alguma forma esse aborto por razões médicas, é chamado aborto terapêutico. Tá? Esse é o nome que eu estou dando para vocês, é o nome que se usa. Tá? Por lei, o aborto ele é permitido, no caso, o aborto terapêutico, interromper a assistência médica no Brasil, em caso de estupro, risco de vida para a mãe, e conceito com defeitos graves e irreversíveis que irão comprometer a sua vida. No caso da Justiça brasileira, é a anencefalia. Tem jurisprudência para outros defeitos, mas por lei de 2012 é a anencefalia. Se não existe uma razão médica para a interrupção de gravidez, por qualquer outro motivo, qualquer outro tipo de motivação, é chamado de aborto eletivo. Tá? Muito comum na população, os dois tipos. Feitos muitas vezes por leigos, as famosas curiosas, e resultando em complicações muito sérias para as mulheres, até se basearam nisso para a questão da defesa dessa nova lei, para descriminalizar o aborto eletivo no Brasil. No Brasil, a gente tem alguns dados, nessa outra palestra eu coloco, mas mais ou menos morre uma mulher a cada 2 dias em função dessas complicações. Então, no Brasil, aborto, interrupção de gravidez e clandestinamente, esse problema é um problema de saúde pública, isso é real, né? Todos os dados mostram. No Livro dos Espíritos, na questão 358, como fica para a espiritualidade interromper uma gravidez por qualquer motivo? Constitui crime a provocação do aborto? É esse o termo utilizado na pergunta. Em qualquer período da gestação, os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Se o indivíduo, isso tem uma série de coisas para a gente discutir, até os paradoxos da lei. A lei que nós estamos querendo que não vingue, ela, vamos dizer assim, ela descriminaliza a mulher, ou seja, ela não precisa ir presa se ela quiser fazer, ela tem assistência. Tem vários aspectos a serem considerados. Pela lei, ela vai presa se ela fizer. Ela vai presa se alguém que fez, vai preso também se fizer com o seu consentimento. Vai preso também se fizer sem o seu consentimento. Mas pode, se for estupro. A mulher que está em condição de miséria e não pode abortar, ela vai para a cadeia. Mas a que está em condição melhor, e ela, do ponto de vista financeiro, e ela sofre uma violência sexual, mesmo que seja do seu próprio cônjuge, ela tem o direito de interromper. A primeira não, a segunda sim. Eu pergunto, quais as violências que nós estamos falando? Porque todas são violências. Segundo paradoxo, se essa mulher está em território nacional e faz uma interrupção de gravidez, ela vai presa. Mas se ela for até ali na Colômbia e fizer a interrupção, voltou para o Brasil, comunicar a todos os juízes advogados que ela fez o aborto, ela não vai presa. Porque se ela estava no país, se ela foi fazer no país que ela permitia, se lá permitir, aí ela não vai presa. Aí ela não cometeu crime. Se ela é encefálica, pode interromper. Ok. O feto que tem, por exemplo, a síndrome de Papal, com auloprosencefalia, fica com o olho só aqui, o cérebro não funciona, é totalmente limitado e vai ser abortado com 99% de chance espontaneamente. Mas às vezes isso vai durar até, ou mesmo vai funcionar de morto, durar um pouquinho de tempo. Esse neném é tão grave quanto o anencefalo. O anencefalo pode, outro neném não pode. Os dois corpos estão servindo a propostas espirituais.
essa discussão, vai para a cadeia, não vai para a cadeia, pode, não pode, não deve fazer em situação alguma. As pessoas estão confundindo tudo. Eu, Agnes, não estou me importando essencialmente com a lei, porque ela vai revelar, ela vai traduzir o que a maioria da população quer. A maioria da população do Brasil parece que não quer, mas a lei vai refletir isso. Num processo democrático é assim. Eu tenho meu posicionamento, eu sou espírita, eu tenho meu posicionamento pessoal. Agora, o que a gente tem que pensar é que nós não temos que estar preocupados, temos no sentido que nós também optamos, mas essencialmente com a lei, mas a informação. O que é reencarnação? Por que interrupção não é um negócio para ninguém? E aí vem um monte de informações sobre tudo que nós poderíamos discutir a respeito do que você está fazendo quando interrompe uma vida em curso. Às vezes você está numa condição de miséria e vem aquele filho que vai tirar todo mundo da miséria. Era aquele. Não necessariamente vai se transformar num obsessor. Isso é uma falsa crença. Lógico que a semana eu falo isso para a gente em muitos casos, mas não em todos. Às vezes é um espírito tão bom, está tendo aquela oportunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações. Né? Então, às vezes o que você achava que era a pior coisa que podia acontecer na vida, era melhor. E você não aproveitou aquela chance. E a vida da pessoa pregressa mostra para ela que muitas vezes é surpreendida com coisas muito positivas que você não esperava na vida. Então a gente dá para a vida dá de volta. Quer coisa boa? Quer comer morango? Não adianta plantar abobrinha, meu filho. Risco de vida para a mãe e quem está querendo fazer aborto procurando atendimento fraterno. Risco de vida para a mãe, aceito pela doutrina, consolo e amparo, se realmente precisa. Porque tem mulheres que, se levarem a gravidez adiante, elas vão perder as próprias vidas ou tem o risco de quase 100% de acontecer isso. Tá? Tem hipertensões aí de difícil controle que os médicos induzem, às vezes dá para fazer partos prematuros, altamente prematuros, ou às vezes se constitui aborto mesmo, porque está ainda em torno da 20ª semana. Em caso de estupro, não tem estrutura psicológica para criar aquele filho, isso é muito bem entendido. E não adianta dizer, olha, não aconteceu com você por acaso, muitas vezes você foi um indivíduo violento. Ok, mas você é tua filha, é assim, você vai consolar? Não é essa a questão, isso sou eu. Eu fui agredida, eu fui violentada, às vezes não tenho condição emocional, e às vezes vou suicídio por causa disso. Vou suicídio. A gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia. Então, o que a gente precisa? Estimule essa mãe, de repente, ela dá essa criança para adoção. Converse com ela, dê suporte psicológico, psiquiátrico, às vezes ela até muda o desejo de interromper. Agora, simplesmente deixar e fazer de conta que deu apoio não vai ter nada. Se o neném tem uma malformação, o corpo é um instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução. É uma experiência temporária, reeducativa. Se eu evito isso aqui, o alto me pega lá. Eu abortei às vezes um feto mal formado, o meu filho sofre um acidente automobilístico e fica tetraplégico. Eu não tenho como correr da lei se é necessário. Se aconteceu, o que eu posso fazer para que aquilo seja o melhor possível para a minha experiência daquele espírito? O problema é que as pessoas acham que quando chega um bebê assim, eu tenho que modificar a minha vida por causa do bebê. Não, isso eu faço há 31 anos. É o bebê que chegou, ele se adapta. Coexistia um casal lindo, uma família acolhedora, uma casa gostosa, um cachorrinho, todo mundo coexistia muito bem para recebê-lo. Quer dizer, se ele fosse todo bonitinho, tudo ia ficar bem. E por que tudo não continua bem se ele não é tão bonitinho como a gente esperava? Ou ele é mais bonito do que a gente consegue enxergar? Então, se a gente entender que nós estamos acolhendo e não estamos sendo refém para um indivíduo com dodói, é diferente. É a oportunidade, às vezes, que eu pedi e depois eu quero rejeitar. É um paradoxo. Se o problema é econômico, estético, aí a coisa complica, porque tem condições de eu criar essa criança de uma forma ou de outra, eu consigo. Então, eu não posso julgar, mas eu tenho que talvez encorajar essa mulher de qualquer forma. Agora, a mulher tem direito sobre o próprio corpo? Eu posso ser chamada, entre aspas, tá? Porque não é uma questão integral do movimento, mas eu posso ser chamada de mulher feminista. Eu trabalho há anos, me sustento, sou casada
eu tenho uma profissão, eu fiz essa carreira acadêmica aí, então eu posso dizer, eu sou uma mulher independente, de cabeça aberta, ok? Então eu sou totalmente a favor de que a mulher manda no seu corpo, completamente, no seu. Porque quando eu vou ter uma relação sexual com alguém, eu tenho que lembrar que a espiritualidade está me impondo uma responsabilidade, inclusive com os efeitos colaterais. Relação sexual pressupõe um efeito colateral, que é a gravidez, muitas vezes que não se deseja. Então a pessoa tem que ter noção disso. A gente tem que ter um apoio educativo, tem que dar essa noção, porque a ciência disponibilizou vários métodos para eu não engravidar se eu não quiser. Então, se eu não quiser, eu posso dizer, não quero, vou fazer tal coisa e não vou engravidar. Mas depois que o meu gurizinho, minha gurizinha está na barriga, aí é complicado. Até foi muito bonitinho o jurista que foi colocar o posicionamento da FEB lá no STJ ou STF, não lembro qual, STF. O jurista que foi falar da questão dos espíritas, né, da doutrina, representando a FEB no STF, e é isso? Isso mesmo. E ele colocou um paralelo, ele não falou nenhuma vez em reencarnação, não sei se vocês notaram, quem teve acesso ao vídeo, mas porque foi muito bonitinho, ele foi colocando justamente o que a gente entende e os paradoxos que a gente monta na cabeça. Então teve uma hora que ele falou assim, é interessante como a gente, do ponto de vista ecológico, protege a vida. Né? Então, por exemplo, tem centenas de ovinhos de tartaruga, e cada um deles é tratado com maior carinho, a gente defende a vida da tartaruga. Mas o primeiro que está em vida no útero materno tem que ser tão defendido quanto o bichinho, ou mais defendido, que o bichinho, no caso assim, nós espíritas conhecemos muito bem. Né? Então a gente tem que se posicionar antes da concepção. E se essa mulher, Emmanuel, inclusive em Vida e Sexo, no capítulo 17, ele fala de que muitas vezes a interrupção de uma gravidez, ela vamos dizer assim, confere para a gente moléstias de ideologia obscura, obsessões, inclusive, catalogadas na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Então, além de tudo, tem a questão da culpa. Além de tudo. E se eu já fiz? Olha, também, você já fez. Eu não posso culpar. Olha que você, minha irmã, para com isso. Tá? Já fez. Ok. Então, calma. Arrependimento sincero, sem remorso, porque remorso é pedra, aliás, é bola de ferro no pé. Encorajar essa nossa irmã ao trabalho no bem. Lembrando de Pedro, na primeira epístola de 4:8, o amor cobre a multidão de pecados. Então, o que nós temos que lembrar também? Existem crenças na sociedade norte-americana muito complicadas. Se nós estamos criando netos, o neto já acabou, estou assim, né, babando o meu neto, estou ajudando a criação do meu neto, mas a gente também vai criar filhos, tem sobrinhos, tem os indivíduos que a gente já tem em vários setores da nossa família, da nossa vida. O que a gente tem que lembrar? Nós temos que ter cuidado com a noção de responsabilidade, porque toda a atenção do aborto se restringe à mulher. Quem é que faz neném sozinho? Olha, segura, lembra dessa frase? Segura sua cabrita, que o meu bode passou. Quem é capaz de repetir essa frase com o conceito doutrinário que eu acabei de colocar? Seu bode passou, ele tem que ter mais responsabilidade que a cabritinha ainda, né? Ou ambos têm que ter, vamos dizer, a mesma responsabilidade, porque ambos vão ser cobrados. Separação conjugal. Né? Quero ser feliz, eu também. Por isso eu estou dizendo que esses 41 anos, 10 de namoro, 31 de casamento, estou insistindo, né? A gente vai lá. Separação conjugal. No Livro dos Espíritos, na 695, será contrário à lei da natureza e casamento, isso é, a união permanente de dois seres? Os Espíritos que não, mas pelo contrário, isso é progresso. Tá? Casamento, união, constituição de família é reflexo de progresso social. Muito bem. Na 940, não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos? Olha a resposta dos Espíritos. Sabedoria. Analíssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das
infelicidade de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto daquele que te desagrada? Depois dessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do vosso orgulho e da sua ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. O que ele quis dizer? O que Deus juntou, o homem não separa. O que Deus junta? Vaidades? Beleza? Dinheiro? Comodismo? Não, Deus junta amor. Essa mesmo ninguém separa. E até a gente pensaria 555 vezes diante da evidência de separar-se. Mas a gente busca ser feliz. Quando a gente tem que lembrar que se você não é feliz de base, ninguém vai fazer por você. Obviamente, né? E se o indivíduo chega na casa espírita com essa proposta de separação? Sempre desestimular. Sempre. Por que eu coloquei sempre e há exceções? Porque esse sempre é no sentido geral. A mulher está sendo espancada e esse indivíduo não tem consciência da sua responsabilidade, não tem consciência do seu nível de violência, ele está envolvido às vezes com viciações e situações que neste momento não tem como apaziguar, melhorar amanhã. Então é melhor que se separe, porque vão mais enganar débitos do que diminuídos. Casamento não é isso não, viu? Aí é aquilo que a gente falou, separar o que Deus juntou é diferente de separar os instintos inferiores unidos. Não permitir revelação de intimidade, sem constrangimento. Ah, mas é que ela era assim, ele era assim. Espera um pouquinho, você já disse o suficiente para entender que vocês estão em desajuste sobre alguns aspectos e não estão conseguindo melhorar. Não permita críticas ao parceiro ausente. Me conta o que está acontecendo com você, com a sua cabeça, com o seu coração. Quais são as suas dúvidas? Você veio ao centro espírita, você não foi ao consultório de um psicólogo. Então, muito provavelmente, as suas dúvidas passam por conceitos doutrinários, religiosos. Então, o que eu posso te ajudar nesse contexto? Né? Não é assim desse jeito rapidinho, desse jeito frio que eu tô falando, não, tá, gente? Pelo amor. Não, calma que eu tenho. Eu tô correndo. Perguntas reflexivas úteis. Vale a pena interromper a história de suas vidas? O que motivou essa decisão? Por que você está querendo separar? Ah, não, pera um pouquinho. Então você só acertou esse casamento. O outro é com tudo. Mas você só acertou. Então você está querendo sair fora porque você acertou e você quer sair de quem errou. Você amou e compreendeu mais que você podia ter feito? Você tem a percepção das consequências, do sofrimento causado a terceiros? Eu acho tão bonitinho quando a gente diz assim, ou eu falando assim, eu prefiro que os pais se separem do que ficar brigando ali na frente das crianças, tá? Tem briga sem briga. E a primeira pergunta que eu faço é assim, você é filho de um pai separado? Porque eu sou. De um casal maravilhoso. Eu sou. E se separou. Eu tinha 18 anos. Eu carrego a culpa até hoje da sensação de não ter feito que eles ficassem juntos. E é uma das maiores dores que eu carrego hoje. Essa decisão não foi só deles. Pesou em mim e pesou no meu irmão. Muito. A ponto de mudar muito o direcionamento de nossas vidas. Então, calma quando você vai falar isso para mim. Muitas vezes nós queremos sim. Por quê? Porque a gente sabe que para algumas brigas e conflitos pode ter solução. A separação também, mas em outras vezes terceiros se envolvem nessa história e as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Muito bem, você tem então a percepção dessas consequências, tem noção das responsabilidades de cada um diante dos compromissos assumidos. Meu irmão, você tem percepção de que pessoa certa para você é você mesmo? Você é a pessoa certa para você. E que se você não estiver contente com você mesmo, você não vai ser contente com ninguém. E se você não estiver contente com você, o outro alguém também não vai estar contente com você. Né? Tem tudo isso que a gente precisa pensar. Você já refletiu sobre possíveis interferências na sua decisão? Tem terceiros, tem influências espirituais, tem influências
do meio. Tem gente que larga, bobo. Olha que a mulherada tá por aí, o mundo do jeito. Larga, boba, vai ser feliz esse cara aí. Deus me livre, tem tanto cara bacana que gosta do filho do outro, não tem problema nem. Calma, tem muita gente bacana, tem muita relação que se transformando a partir de uma separação, mas calma, a gente tem que ter noção do contexto pela própria cabeça. Tomar decisão considerando sim a opinião de todo mundo, inclusive as positivas, as negativas e tudo, e a partir daí tomar sua própria decisão. Mas lembrando que a responsabilidade é nossa, porque a decisão foi tomada pela nossa cabeça, não pelo outro. E obsessor é visível, tá? E aí que é? Obsessão é uma situação onde a responsabilidade cabe a nós, não é do espírito obsessor. Na 971, é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, claro, da parte de bons espíritos. Espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento o que lhes parece suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que a obsessão é uma coisa ostensiva. Nem sempre. Os espíritos eles vão se afinizando com pequenas coisinhas nossas, isso vai tomando uma dimensão cada vez maior. Às vezes, no processo de perturbação, até chegar numa obsessão grave, numa subjugação, vão anos. Mas o sujeito está lá. O que significa uma vida para aquele cara? Então ele fala assim, desafia mesmo, vai lá, faz isso mesmo, vai lá, se promete mesmo, vai lá, faz tudo, tira um pouquinho, rouba ali, qual é o problema? Aliás, nem rouba, amigo, é direito seu. Não, tem que fazer assim mesmo, precisa sobreviver no Brasil. E aí vai todas as desculpas possíveis para desonestidade, para traição, para conduta inadequada, e aí vai. E a gente não se atenta. Então tem uma brincadeira séria que eu uso, que o sujeito bate na porta e você abre se quiser. Você pode dar a porta e falar, pois não, eu sou fulano de tal, eu trouxe uma ideia, olha, você vai me desculpar, mas eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou praticando caridade na casa espírita. Abre essa porta aqui, que eu quero entrar. Meu senhor, eu não vou abrir essa porta. Abre aqui. Senhor, o senhor está me perturbando, eu não quero comprar a sua ideia. O senhor pode ir embora, eu não estou interessado em ideia nova. Não, abre aqui. Senhor, o senhor não está me deixando estudar, o senhor não está me deixando dormir, o senhor dá licença. Isso é perturbação. Pois não, senhor. Qual é a sua ideia? A minha ideia é assim, você faz assim, nossa, mas sua ideia é interessante, sabe que eu tenho pensado nisso? Mas isso veio na minha cabeça. Entra aqui, dá um café. Então, mas deixa eu explicar melhor essa minha ideia para você, e a coisa vai crescer. Cara, não é que parece que eu te conheço há várias vidas? E conhece mesmo, né? Que afinidade que nós dois temos, e aqui eu vou conversar. Você não quer dormir aqui essa noite? E a coisa vai ficando, né? Vai crescendo. De repente, você está tão envolvido com aquela personalidade que você abriu a porta e você tinha sintonia que você se vê, limpa ali para o sujeito, faz isso aqui comandando, serve o café lá, vai lá, prepara meu banho, daqui a pouco a minha vontade já não está valendo nada, o espírito está mandando. Isso quando não fala assim, pera um pouquinho, deixa eu te arrumar, aí bonitinho, lindo, vai lá na casa espírita e fala isso, promove um monte de probleminhas, faça assim. Então o que eu estou dando exemplo? Perturbação, obsessão, sim, subjugação e a pior delas, fascinação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem muitas falsas crenças no meio espírita. Meu filho, você está com problema de obsessão grave, precisa ir para a mesa mediúnica. Vamos conversar, vem uma reunião espírita, a gente vai conversar com o seu obsessor. Positivo, o sujeito tentou me matar, está lá preso no CDP, é um espírito totalmente bravo, o moleque está bravo ainda, é raivoso, não tem jeito de conversar. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a pessoa que tentou matar, vamos levar ela para bater um papinho com ela. Pode, tem noção, cabe, tem
lógica? Então, não é assim, tá? Você precisa de um trabalho mais forte. Já pensou se o Cristo precisasse de um trabalho forte? Mas a gente tem um pensamento de enganar essas coisas boas, né? Então, lembrar que problema obsessivo não é sinônimo de mediunato. Não significa que o indivíduo é médico, pelo amor de Deus. Espera passar, está com o canal mediúnico totalmente desestruturado e aberto, suscetível a todo quanto é tipo de influência. Então, espera passar, melhorar, acudir do ponto de vista emocional, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, psiquiátrico, com meditação, casa espírita, trabalho no bem, estudo dependendo do comprometimento da gravidade, porque às vezes o que vai acontecer quando vai se concentrar em estudo vai ficar difícil. O Evangelho não, por exemplo, o estudo do Evangelho é perfeito, mas eu não vou pôr para estudar livros médiuns quem está subjugado ou no processo obsessivo. Então a gente tem que ter todos esses critérios, cuidado, dependendo de como vai melhorando, vai evoluindo também os estudos, mas a prática do bem indicada em qualquer situação. Sempre aquela provinha do André Luiz. Se o malandro soubesse quanto que é bom ser bom, vai ser bom só de malandragem, né? A gente tem que pensar nisso. Então, tomar muito cuidado com isso. Espera e depois a gente coloca esse indivíduo dependendo do local. Para trabalhar, para se esforçar, para estudar, para ver, enfim. Obsessão não é perturbação. Perturbação é uma coisa. Mas o que está acontecendo? Então, está lá, tem constrangimento da vontade desse indivíduo, ele está com verdades absolutas, está com processo ilusório, tem um momento de paralisação da vontade, tem redução de qualidade de vida. Aí entra todo aquele monte de outras coisas, pensamentos estranhos, está vendo vulto, até pesadelo, tem estabilidade de sono, estabilidade do corpo, vocês, eu tenho certeza, já estudaram muito. Então, tem que saber mais ou menos identificar para entender se aquele processo é um processo mais simples, de preocupação que está acontecendo há pouco tempo, ou se está cometendo tudo isso e vai mais tempo. Então, a gente já está no processo obsessivo. Provavelmente, você não pode dizer, analisei seu caso, o senhor falou obsediado. Não, a gente está interpretando isso para poder ter uma orientação correta. Essa é a diferença. É só uma interpretação pessoal de quem está no lugar de orientar e acolher o outro. Então, você está vendo o discurso, está vendo a situação, está te contando, e você está, meu Deus, isso é um processo obsessivo. Preciso orientar, procurar isso, procurar aquilo, convidar para isso, convidar para aquilo. Lógico que muitas vezes as orientações são as mesmas em casos mais simples e casos médicos, mas em quadros mais agudos, a gente tem que tomar inclusive cuidado com a questão de suicídio. Né? Ou então vai parar no hospital psiquiátrico se a gente não ajudar na intervenção. Espera o discurso, explica sobre essa questão da habilidade, da hidratação, caso o indivíduo de pergunta se está obsediado, que às vezes as pessoas perguntam, olha, meu amigo, eu não sei, você está com isso de que está em problemas, esse aqui está com problemas espirituais, que pode sim ser um processo obsessivo, mas o mal não merece comentário, você é filho de Deus, é irmão de Jesus, tem um anjo de guarda, que é o seu mentor espiritual, está aí do ladinho esperando para você ouvir. Você está preocupado com você só, meu filho? Eu vou ficar preocupado com quem quer me pedir de trabalhar? Eu vou respeitar, mas eu vou trabalhar, dá licença. Então, é essa noção que a gente tem que passar. Tem que valorizar o processo obsessivo e sim a transformação, né? Essa que é a nossa deixa como espíritas. Lógico, a obsessão pode levar a doença psiquiátrica ou acompanhá-la e estimular a prece. Agora, o indivíduo está em crise. O espírito está se manifestando. Não, faz para nós. Eu não consigo fazer para ela, dependendo do pesadelinho que de vez em quando vem, né? Eu falo, pai, nossa, muda o raciocínio. Gente, o que está acontecendo? Aí você insiste, fala, não, tem que subir por aqui, vamos nos concentrar mais na prece. E às vezes nem todo o processo é tão perturbador assim. Imagina uma pessoa que não tem noção, que não sabe a hora certa, que ela está totalmente perturbada. Então, quem está ao redor ora, acalma essa pessoa. Tem momentos que é mais tem resultados melhores a gente levar para um sorvete, ouvir uma boa música e levar para passear, né? Do que se fixar ali no champasse ou não. Calma, distraia, chame a consciência. Numa sala de passe, o indivíduo, que é mais fácil, o que eu faço na emergência mediúnica? Como que eu devo agir? Eu vou doutrinar o espírito naquele momento? Claro que não. O máximo que você pode fazer é uma orientação, se o espírito já está em manifestação, está em eminência, você vai
fazer isso, suponhamos que a pessoa esteja sentada e me diz o seu nome. Me diz o seu nome. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Abre os seus olhos, olha os olhos da pessoa que ela fala, Tânia, olhe para mim, eu preciso que você olhe para mim. Fique comigo, Tânia. Fique comigo, nós vamos te ajudar. Olhe para mim. Olha, e os passistas estão ali, do lado, ajudando. 2 passistas ali, estavam na lateral. O passista que já tinha recebido naquela cadeira, ajudando. Tânia, eu preciso de você. Já está tudo bem, você já está socorrida, já vai ficar tudo bem. E eu peço a espiritualidade amiga que nos ajude. E ele ajuda. Aí você sente aquele tranco, o Espírito foi. Não significa que ele não vai voltar. Então eu não posso ficar induzindo determinados comportamentos quando o indivíduo está na iminência ou está tendo uma manifestação de luz. Eu tenho que acalmá-lo, eu tenho que distraí-lo. Aí depois sim, meu amigo, está precisando de praticar atividade, vamos para o centro, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer um monte de coisas para isso melhorar, né? Estimula a mudança de comportamento, boas escolhas, boa leitura, caridade e estudo. Obsessão não acompanha santos. Você já viu Chico obsediado? Francisco de Assis obsediado? Vocês já viram atentados, que é bem diferente. Então eu sou inteiro, eu sou tão bom, eu sou bom demais, nunca fiz mal para ninguém, eu me conto cedo, faço tudo, rezo toda noite. Como assim que eu vou ser suspeita de estar com processo obsessivo? Como assim? Ninguém é assim. Estamos encarnados aqui no planeta das expiações e provas, como que somos santos? Ah, meu filho, eu sei o que eu fiz aqui, mas não sei o que eu fiz nas outras. Então, a gente tem que se cuidar. E a questão última da homossexualidade. Eu estou morrendo, tá, Lima? Obrigada. Da homossexualidade. O que a gente tem que lembrar? Claro que identidade de gênero, a gente tem uma série de definições. Hoje eu tenho mais de 10 definições, para vocês terem uma ideia. Até um determinado tempo a gente falava em heterossexual, que é o indivíduo que tem atração sexual e afetiva por indivíduo do sexo biológico oposto ao dele. Homossexualidade, onde esse indivíduo tem atração sexual e também tem afeição considerada entre indivíduos do ponto de vista de relação sexual por outro, do mesmo sexo genético, aliás, do mesmo sexo orgânico que ele. Na bissexualidade, eu me apaixono e me envolvo sexualmente tanto com indivíduos do meu sexo orgânico como de indivíduos do sexo oposto. Na transexualidade, eu não me identifico com o sexo biológico que eu encarnei. E no travestismo, que pode estar associado à transexualidade, homossexualidade, mas eu falo de eu me vestir como socialmente se colocam indivíduos do sexo oposto ao meu. Então, isso tem outras e outras e outras definições. Se vocês forem para a literatura, já tem um monte de definições, tá? A doutrina espírita tem um posicionamento claro de onde resultam essas diferenças de comportamentos, isso envolvendo todas. A doutrina espírita não tem uma definição clara, não há uma obra que a gente pega e os espíritos, Kardec perguntou e os espíritos foram respondendo toda essa linha de raciocínio. Nós não temos. Nós temos algumas explicações, algumas obras, algumas manifestações, algumas informações paralelas. Então a gente tem uma série de informações e hipóteses e considerações a serem feitas. Resultante do que? Essa variação de comportamento na esfera da sexualidade humana. Uma delas, não está por ordem de importância, nem pela maioria, nem nada, mas uma das explicações, essas alterações, no sentido de toda essa variedade, seria uma consequência natural do reflexo mental e emocional na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Então, eu fui heterossexual há muito tempo, sou heterossexual, eu era um homem, continuo homem, encarno mulher. De repente, eu trago alguns traços desse condicionamento e vice-versa. Condição facilitadora da execução da missão espiritual. Eu venho com o meu centro genésico, na verdade, eu venho com essa diferença do ponto de vista do comportamento sexual, até para me segurar, entre aspas, em alguns aspectos, me envolver mais carinhosamente com outros, mesmo que do ponto de vista orgânico eu venha numa determinada relação. Então, por exemplo, eu sou homossexual, mas eu não exerço a homossexualidade por princípios filosóficos e me envolvo carinhosamente no concurso, na ajuda a, por exemplo, asilos. Eu estou tão envolvido com isso, eu tenho um comportamento mais delicado, mais afetivo,
etc. Não que o indivíduo heterossexual, etc., não tenha o mesmo e não possa ter o mesmo comportamento. Mas eu estou dando apenas um exemplo do que poderia nessas situações estar acontecendo. Apenas um exemplo. Pode ser uma situação provacional e expiatória, tá? Decorrente do abuso da faculdade genética do sentimento alheio. Então eu fui um indivíduo que destruí casamentos, destruí lares, me comportei inadequadamente do ponto de vista sexual e estou me achando o rei da cocada, né? Mas depois eu posso vir com essa diferença de comportamento no meio, onde a maioria tem um outro comportamento, e de forma que eu vou precisar ser testado, entre aspas, do que eu vou fazer com isso, como é que eu vou executar, como é que eu vou me comportar diante da vida. Pode ser um reflexo mental, condicionado, decorrente de situações obsessivas, e o obsessor tem que lembrar que pode ser encarnado também, ou ainda uma condição reativa, decorrente de processo educacional atual, ou mesmo de traumas de infanto-adolescência. Então, se ser homem significa bater nas pessoas que ama, significa ser violento, significa violentar sexualmente, significa ser desonesto, entre aspas, como o pai foi, então eu nego o papel de homem e assumo o papel de mulher. Ou mesmo eu fico numa situação passiva porque eu fui extremamente agredido. Então eu já sou um indivíduo passivo, sobre todos os pontos de vista, inclusive sexuais. Isso estou apenas levantando uma agulhinha dentro ali de não é do palheiro, mas um pedacinho de palha, vamos dizer assim, no meio do palheiro. Porque tem N condições a serem colocadas, discutidas, situações pessoais. O fato é que a gente tira como conclusão de tudo que a gente consegue ler na literatura espírita. Será que é uma opção? É uma doença moral? É um desequilíbrio emocional? É uma situação expiatória? É uma situação missionária? O que é? Em resumo, enquanto a gente não tem uma conclusão definitiva, é só isso. É uma experiência corporal necessária para aquele espírito. Por que é uma experiência corporal? Porque não é assim, olha, eu estou casada há esse tempo, eu já contei para vocês, eu estou numa condição de heterossexual há esse tempo, e amanhã eu vou acordar, o tempo está mudando, acho que eu vou virar homossexual, gente. Não é assim. O indivíduo, eu estava assim, eu estava bem como homossexual, mas agora eu vou virar hétero, porque eu já não estou gostando mais. Não é assim. Quem já atendeu, não precisa levantar a mão, um indivíduo totalmente desequilibrado, desesperado, desestruturado, que ele não está conseguindo achar um ponto comum entre aquilo que ele abraçou como religioso e aquilo que ele se identifica enquanto ser humano. Dói demais. Dói porque eu estou ferindo a expectativa do meu pai e da minha mãe, dói porque socialmente, embora bem mais fácil hoje, é difícil ainda. Então, tem dor envolvida em tudo isso. Uma mocinha foi lá e tirou o seu neném numa situação de desespero, a menina falou, não, você precisa passar por essa borda. Imagina a dor dela depois que ela fez a interrupção. E assim por diante. Então nós temos que entender, nós não podemos julgar. Nós temos que tratar com respeito. Nós podemos orientar. E como que a gente orienta nesses casos? Não atenda se você tem dificuldade ou preconceito. Então eu, Agnes, não consigo entender a homossexualidade, não aceito a homossexualidade, entra o indivíduo no atendimento fraterno para discutir comigo uma proposta dessa. É óbvio que eu não sou pessoa indicada. Foi muito interessante uma pessoa num dos cursos que a gente fez, na hora das perguntas, ela disse, eu sou homofóbico. Mesmo que eu tenha que mudar isso, eu não consigo. Eu tenho raiva, eu fico constrangido, e abriu isso pra gente. Amigo, você vai trabalhar isso. Isso muitas vezes tem a ver com experiências, com outras coisas que você passou, porque ele disse claramente que não conseguia respeitar essas pessoas. Então eu disse, você se contém, porque respeito o caminho, todo lugar é bondoso. Mas não atenda essa pessoa, você não está em condições de fazer isso, né? Vai enviesar o teu atendimento, não vai conseguir passar a doutrina, vai passar você, né? Encaminhe para outro atendente, caso só lhe seja revelado mesmo no momento do atendimento fraterno. Todas as tendências, vocações ou inclinações psicológicas não são decorrentes apenas das experiências da vida atual. A gente tem que lembrar disso. Não use heterossexualidade como sinônimo de normalidade, porque às vezes isso é ofensivo. Mas tá bom, é o mais comum. Mas a gente tem que entender que Cristo permitiu que
si, para nós refletirmos sobre elas e o que nós estamos fazendo na nossa vida, com relação a ela mesma e em relação ao outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente pode dizer hoje não é que é aberração, a gente pode dizer uma variação que eu ainda não entendo. É uma variação que eu ainda não entendo, mas eu respeito, porque caridade cabe para qualquer tipo de problemática. Qualquer tipo. Mesmo se eu esteja diante de um psicopata serial killer. Eu tenho que entender o que está por trás disso, porque a doutrina me dá um cabedal de informações para entender isso. E a gente tem que lembrar algumas coisas também, que a gente às vezes se esquece. Sabe o masoquismo, aquela história dos 50 tons de porcaria, eu nunca vi tanta porcaria junto, um sujeito doente, né? Taras, violências, ninfomania, questão de criança, muitas vezes é heterossexual. Então, e às vezes nós temos indivíduos com homossexualidade perfeitos, indivíduos maravilhosos, trabalhando no meio, também é negócio. Normal, muito cuidado com os termos que a gente usa, né? O que mais? Reflexivas. Você já refletiu sobre o desdobramento da sua opção sexual? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você tem noção do preconceito social que você sofre? Ou assumir a sua homossexualidade, que isso vai fazer bem para você? Por outro lado, tem todo esse enfrentamento. Já procurou ajuda nesse sentido? Então, você é capaz de compreender que muitos não vão te compreender e isso pode te desequilibrar? Né? Estimular a psicoterapia, mas não pela cura, pelo amor de Deus, é pelo autoentendimento, o indivíduo saber, se conhecer melhor, saber conversar com aqueles que convivem com ele sobre isso, saber entender quando o outro também não entende e entender que o outro pode não entender, né? Estimular, então, essa questão psicoterápica e não julgar e nunca condenar. Cabe respeito em todo lugar. Em qualquer opção. É heterossexual? É homossexual? É transexual? É bissexual? Amor, prática da caridade, nunca promiscuidade ou exibição. Exibição é aquela história toda que chama a atenção para mim de qualquer forma. Muitas vezes isso está relacionado a desequilíbrios emocionais, a essas condições todas que levam a gente a chocar, né? Então não é necessário. Então sempre desencorajar exibições e promiscuidade, mas tratar com muito respeito e levar a reflexão. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. É a base do ser cristão. Primeiro mandamento, segundo, né? E aí, a gente tem uma pergunta que eu também já fiz às vezes passada. Essa lei maior está subordinada a que, meu amigo que faz, minha amiga que faz atendimento fraterno? Olha, eu acho que tem que amar sim. Se ele for heterossexual, se ele pensar que aborto não pode, se ele se comportar como eu quero, então a lei maior está subordinada à minha vontade? Está condicionada ao que eu acho que é isso, o que eu acho que é aquilo? Não, sinto muito. Nós é que estamos subordinados a essa lei. Então nós é que temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bom, então nosso grande desafio no atendimento fraterno como psicólogos espíritas, como Joana coloca, nos preparar para essa tarefa, para melhorar quem não está bem. Parabéns por vocês se importarem e melhorar quem não está bem, né? Atendimento fraterno é um processo. Muitas vezes nós estamos no meio do labirinto, mas a nossa proposta é conhecer bastante doutrina, é nos proteger com todas as estratégias possíveis, trabalhando no bem, estudando, etc., para que a gente seja uma luz no fim do túnel, ou aponte um caminho melhor para seguir, para que esse indivíduo seja conseguir resolver sua problemática, que ele pelo menos se adapte a ela. Então a doutrina espírita ela tem essa função de nos orientar, ela veio para isso como um consolador prometido, não é para levar perturbação para ninguém, nem julgamento, é para levar consolo, é um consolador. Então, não importa homossexualidade, suicídio, não importa, sempre há luz no fim desse túnel.
E a gente tem que ser parte disso. Fiquem com Deus e muito obrigada, viu?